Olá, eu sou a Priscila, psicóloga da Escola Municipal Tamboara e do CMEI Simoni, e hoje eu venho trazer 7 exercícios para que vocês façam com as crianças em casa para trabalhar a memória. A memória é uma função cognitiva extremamente importante para a aprendizagem. Ela ajuda a fixar, a guardar e a recuperar informações. Então, nesse momento que a criança tem que aprender sempre conteúdos novos, ela precisa muito exercitar a memória. Então, eu vou propor algumas atividades que são lúdicas, que você pode fazer no dia a dia de forma leve, tranquila, que vai de uma faixa etária de 3 até mais ou menos 10 anos, e conforme a criança for maior, você pode ir aumentando a quantidade de objetos para ela memorizar, vai intensificando e deixando um pouco mais difícil para memorizar, conforme a criança for percebendo que está muito fácil. Então vamos lá. A primeira sugestão é o jogo da memória, um jogo que é de fácil acesso, a gente encontra em papelaria ou pode ser feito em casa, desenhando 2 imagens iguais. Como na primeira imagem a gente tem imagens de frutas, daí isso é indicado para crianças menores. As cartas ficam viradas e a criança vira uma e depois vira outra. Observa se elas são iguais, se elas não são, volta a virar e passa para o próximo jogador. Cada vez que ela acerta, ela marca um ponto. Na imagem de baixo, a gente tem a palavra com o objeto. Isso é legal já para a criança que está alfabetizada, que é um pouquinho maior, e isso aumenta um pouquinho mais a dificuldade. O segundo exercício se chama O que tinha aqui? Você coloca vários objetos em cima da mesa, podem ser utensílios de cozinha, material escolar, brinquedo, roupa, calçado, o que você tiver em casa. E a criança ela vai ter um tempo para memorizar aqueles objetos, ela sai, você devolve os objetos num lugar e ela retorna e tem que pegar esses objetos e colocar sobre a mesa. Eu vou passar um vídeo que eu fiz com meu filho de 6 anos para vocês terem um exemplo. Vejam, eu coloquei uma garrafinha de água, um copo de tereré, um papel toalha, uma cebola, um fósforo, um pote de mel e um socador de madeira. A criança observa no tempo que ela precisa e em seguida eu vou retirar esses objetos e ele vai ter que buscar esses objetos e colocar sobre a mesa. Aqui ele vai buscando os objetos, não é para esconder, é para deixar no lugar que normalmente fica. E se vocês observarem, faltou um objeto, vocês perceberam? Faltou o copo de tereré, mas tudo bem, a criança conseguiu todos os outros. Então, no próximo, mais um desafio para ela gravar todos. Um outro exercício é trabalhar com canções infantis. Então, é muito comum na educação infantil as professoras começam uma música e deixam que a criança continue. Assim, ela está trabalhando a atenção, concentração e a memória. Então, por exemplo, 1, 2, e a criança completa, feijão com arroz, ou alecrim, alecrim, e a criança tem que continuar. Se é uma criança maior, você pode pedir que ela cante uma música de um desenho, de um filme, ou até mesmo de uma banda ou cantor que ela goste. Um outro exercício se chama lembrar o dia. Antes da criança dormir, você vai convidar ela a se lembrar passo a passo do que ela fez no dia dela. Às vezes a gente pergunta para a criança o que ela almoçou, o que ela tomou de café da manhã, ela não se lembra. Então esse é um exercício importante. E nisso a criança acaba visitando emoções que foram agradáveis também durante o dia. Então, por exemplo, se ela comeu um prato de macarrão que ela gosta, ou se ela brincou com algum familiar, então a criança ela relata desde a hora que ela acorda até a hora de adormecer o que ela fez. Isso é um exercício muito importante para a memória de curto prazo. Um quinto exercício se chama O que mudou? Funciona de modo parecido com o que tinha aqui, mas a gente coloca objetos sobre a mesa e em seguida a gente ou acrescenta um novo objeto ou retira um novo objeto. E a criança ela tem que observar e dizer o que é que foi mudado. Eu vou passar um outro vídeo que também fiz com utensílios da cozinha para vocês observarem como é. Então vejam, eu coloquei um espremedor de limão, uma colher de plástico, uma escumadeira, uma concha, um pegador de macarrão, o socador de madeira, uma colher de madeira e uma colher de plástico. E a criança ela fica ali observando o tempo que ela precisa para ela memorizar. Pode ver que tem uma outra mãozinha ali, que tinha um irmão junto, de alguma forma interferindo na memorização. E aí, em seguida, a gente pede para a criança sair, vai para fora, vai para outro cômodo e
a gente ou acrescenta ou retira. No caso, vocês vão ver que eu acrescentei uma colher de arroz. E ele então observa, ao retornar, observa. E a escolha dele foi a colher de arroz e a concha. Tudo bem, né? Ele observou que a colher foi acrescentada, mas ele não prestou tanta atenção, não memorizou que aquela concha estava ali. Tá exercitando. No próximo, quem sabe ele consiga. Um sexto exercício é ordenar as coisas. Você coloca vários objetos sobre a mesa numa determinada ordem e pede para a criança grave aquela ordem, ela sai e você altera a ordem. Vou colocar um outro vídeo com uma criança que eu fiz de 4 anos, que é meu filho também. Como é uma criança menor, eu coloquei poucos objetos sobre a mesa. Então, eu coloquei uma tinta guache, um pincel, a cola, uma caneta e uma caixa de canetinha. E aí eu peço para ele observar, como é uma criança pequena, eu vou falando o nome, vou nomeando. Olha, aqui tem uma tinta, aqui tem o pincel. E aí, quando a criança estiver pronta, ela se distancia e a gente altera. Eu então mudo a tinta e a cola, troco elas de lugar, e a caneta e a caixa de canetinhas. E ele vai no tempo dele observar e colocar na ordem correta. E como vocês puderam ver, ele conseguiu. Então, na próxima eu posso acrescentar um objeto a mais, porque ele conseguiu memorizar esses 5 objetos. Uma outra sugestão que é parecida com essa para crianças maiores daí é uma brincadeira que é comum se vocês estão uma família grande ou se não tem, pode fazer várias rodadas, né? Se é um grupo menor, dizer assim: eu fui à lua e levei um picolé. Aí o próximo tem que dizer o do anterior e acrescentar o dele. Eu fui à lua, levei um picolé e uma bola. Eu fui à lua, levei um picolé, uma bola e uma garrafa. E assim sucessivamente. E assim a gente vai treinando a memória de uma forma lúdica, brincando, sem que a criança perceba que ela está trabalhando a memória dela. E por fim, o 7º exercício é contar uma história para a criança. Ler para a criança, como eu já disse em outros vídeos, tem muitos benefícios. Aumenta o vocabulário, a capacidade de compreender, de raciocinar da criança, de fazer aquela leitura, ainda que visual, se ela não consegue ler. E depois você pode pedir para a criança contar o que ela entendeu daquela história, ou ainda, se é uma criança menor, você pode pedir para ela contar a sua história preferida e então ela vai ter que fazer um resgate também na memória daqueles personagens, do conteúdo daquela história. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram 7 exercícios que vocês podem fazer rapidamente. Eu não levei mais do que 2 minutos para fazer cada um deles aqui em casa. Então, que vocês possam, pelo menos uma vez na semana, colocar uma brincadeira dessas e ir repetindo, aumentando o grau de dificuldade, porque assim vocês estarão ajudando muito a memorização do filho de vocês, que é uma função tão importante para o processo de aprendizagem, especialmente, né, na educação infantil e no Fundamental 1, que é onde eles estão agora. Então, muito obrigada e até mais!